E aí pessoal, estamos novamente aí num vídeo, né? Ele é mais ou menos continuação do primeiro. Nós estamos falando sobre socialismo fabiano, sobre como o Gramsci, vamos assim, ele organizou o pensamento aí para uma tomada de poder, pouco a pouco, né? É isso que eu falei no vídeo passado. E aí comecei a falar dos vários aspectos que o Gramsci, né, colocou e que a esquerda vem colocando em prática basicamente há muito tempo, acho que desde os anos 40, 50, né, já vem vindo dentro dessa agenda, tá bom? Então no vídeo passado, a última coisa que eu falei sobre teologia da libertação, né, como a grande jogada que foi, né, de introduzir um vírus, né, alguma coisa ruim para destruir os dogmas do cristianismo, né? Então, como que um cristão, realmente cristão, um cara que preza pela vida, o cara pode ser a favor do aborto indiscriminadamente, como se isso aí fosse normal, né? Então, mas isso aí vem, né, desde da destruição dos valores, da destruição da religião, da destruição dos próprios fundamentos do cristianismo, né? Mas graças a Deus a igreja evangélica ela entrou e ocupou esse lugar. Então, graças a isso, na nossa sociedade, os valores morais, éticos morais do cristianismo, né? Esses valores judaicos cristãos, um dos grandes pilares da nossa sociedade, não foi destruído. Senão, né, agora você vê o que acontece. Bem, já falei da grande mídia, hegemonia cultural, né, intelectuais orgânicos. Falar um pouco, outro ponto que o Gramsci aborda é o historicismo, tá? Então, o que acontece? Uma das etapas para você destruir aquilo que vem de trás é você recontar a história, você contar a história de uma maneira que lhe convém. Então, você tem que vamos dizer assim, você tem que recontar toda a história como algo na ótica que vai favorecer o comunismo. Como isso é feito? Por exemplo, o descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil, Pedro Cabral era um cara muito ruim, ele veio aqui matar índio, Portugal só pensou em destruir, você entendeu? Então, eles colocam uma visão negativa em tudo. Então, quer dizer, não veio aqui pregar o cristianismo, não veio nada disso, não veio desenvolver algo que estava totalmente selvagem, né? Como se as tribos aqui vivessem dando flor uma para outra, paz e amor. Não, era uma tribo matando a outra, escravizando a outra, canibalizando. Tinha tribos que eram canibais, né? Eles subjugavam os vencidos, comiam os mais corajosos para receber a coragem daqueles, tá? E os outros eram escravizados, né? Então não, era tudo perfeito, né? O europeu veio aqui para a América do Sul só destruir, não é bem assim, né? Mas é a visão, recontar a história perante uma narrativa para destruir o quê? Destruir os valores, destruir a cola, daí tudo aquilo que agrega a nossa sociedade contemporânea. Por exemplo, os bandeirantes, eles não foram aqueles caras que expandiram as fronteiras do Brasil muito além do Tratado de Tordesilhas, né? A busca de ouro, a busca de prata, também escravizavam índios, entravam em confronto com o índio, matavam, escravizavam alguns índios. Não, o Bandeirantes, ele era só ruim, ele não fez nada de bom, você entendeu? Então, aí vamos queimar a estátua do Borba Gato lá em Santa Amaro, como tentaram fazer, né? Destruir a estátua, né? Então, é aquele negócio, vamos apagar a história, então, e vamos colocar, conforme a nossa conveniência, vamos destruir certos personagens e elevar outros. O que aconteceu isso aconteceu lá nos Estados Unidos e também foi trazido para cá, né? Primeiro acontece lá, acho que a esquerda de lá, que é a mais intelectualizada, que
fica buscando, aí depois eles exportam para as outras esquerdas mundo afora, inclusive a esquerda latino-americana. Não começaram a fazer um revisionismo histórico lá e tirar estátuas e mais estátuas dos caras do que o cara tal foi escravagista, isso, pô, então quer dizer, o cara tira tudo fora de contexto, espaço, né, daquele mundo, daquela época, e coloca aqueles caras como os piores do mundo. Então, George Washington, pô, o cara tinha escravos, pô, só que naquela época, você entendeu? A escravidão era errada, claro, mas na visão daquela época era algo comum, porque a humanidade vem caminhando com um escravizando o outro muito antes de Cristo. E não é por causa de cor de pele, não, era o cara que dominou a outra população e aquela população dominada virava escrava. Isso era uma prática comum, independente da cor da pele. Tanto é que dentro da África, os reinos, um brigando com o outro, escravizava. Quem perdia era escravizado e esses escravos eram mandados para o litoral, né? Onde havia postos de comércio de escravos. E aí que eram vendidos para os europeus e eles traziam para o Novo Mundo, para as novas terras, né? Para trabalharem, né? Então a escravidão já começava dentro da própria África, né? De etnias diferentes, uma brigando e a mais forte quando ganhava escravizava a outra. Mas isso não é dessa época só e só na África, né? Então na Ásia, né, meu, um escravizando o outro. Você pega aí você pega os sérvios, né? Uma grande maioria da etnia russa, né? Os sérvios. Eles eram escravizados pelos mongóis, né? Então o nome, a Sérvia vem de servo, né? De escravo, né? Eslavos. Eslavo vem de também escravos, né? Então tudo isso aí, aquela população era subjugada e foi muito tempo escravizada por outros povos. Então isso aí não depende da cor da pele, mas por essa nova leitura histórica, eles fazem questão de fazer o quê? De demonizar todos os heróis nacionais antigos. Dom Pedro era um idiota, Dom Pedro II, e por aí vai, você entendeu? Demonizar, aquilo era tudo lixo, né? E eles tentam resgatar outro, você entendeu? Então, é um revisionismo histórico conturbado, segundo a visão que eles querem implementar, né? O comunismo. Né? Então, o que acontece que a ideologia gramscista, ela foi a fundo em vários, vamos dizer assim, em vários aspectos que podiam ser implementados na sociedade para que a sociedade fosse, aos poucos, paulatinamente modificada, se tornando socialista e cada vez mais perto do comunismo, sem perceber aquele negócio do sapo na panela, né? Então, uma outra coisa, o que acontece? Vamos uma coisa que o Gramsci falou, precisamos subverter a moral. Né? O que significa subverter a moral? Significa reverter os valores morais, o que é certo, o que é errado. Então você pode ver, a esquerda está o tempo todo passando a mão na cabeça do contraventor, do delinquente, do bandido. Porque isso é subverter a moral. Então aquele cara que é errado, a esquerda passa a mão, não é errado não, ele é só um coitado. Ele é só fruto dessa sociedade injusta. É esse o discurso, você entendeu? É fazer um relativismo. Ele é moral, mas é porque a sociedade não deu oportunidade para ele. Tira a culpa dele, que ele escolheu delinquir, que ele escolheu matar, roubar, tudo mais, para jogar a culpa nesse ente que é a sociedade como um todo. É essa jogada, né? Mas isso tudo vem das ideias de Gramsci. É o que eu falei, o cara é muito inteligente, mas é o inteligente do mal, né? Inteligente do mal. Então, o que você faz? Como você faz isso aí? Aí tem aquele pensador, o Max Weber, né? Que vamos fazer o seguinte, qual uma coisa que Max Weber ele desenvolveu? O relativismo, tá? Que é a desconstrução das verdades pré-determinadas. Então, o que acontece? Quando você subverte, você tira
a clareza moral do que é certo e do que é errado, vale tudo. Quer ver um ponto que foi assim colocado isso? Que acontece? Qualquer pessoa, por mais bruta que fosse um simples camponês, um simples operário, quando lá atrás, nos anos aí de século XIX, 1800 alguma coisa, o cara entrasse no museu, tá? Aquele cara mais simples, ele conseguia ver um quadro, uma escultura, e realmente ele enxergar a beleza daquilo e falar, nossa, meu, que coisa bela, que coisa bonita, isso é uma obra de arte, né? Então a pessoa não precisava ter nada assim, ela podia não ter nenhuma instrução acadêmica, nada, de letras, nada, mas ela conseguia diferenciar o belo do feio, o bom do errado, né? E assim vai, né? O errado do certo, o bom e o mal, tinha uma clareza moral a respeito das coisas, né? E isso aí foi paulatinamente sendo deturbado, tanto que é hoje um museu de arte moderna. O cara bota lá, o cara põe uma parede branca lá, o cara faz um rabisco assim quadrado, o cara prega lá uma casca de banana, aí fala que aquilo é arte. Aí se você falar que aquilo, pô, isso aí é só uma casca de banana pregada na parede, meu. Isso aí não é arte. Ela fala, pô, você é preconceituoso, meu. É que você não entendeu a proposta do artista. A proposta do artista aí começa a elocubrar, né, meu? Inventar mil e uma coisa, é isso, é aquilo, né? Então, na verdade, você desconstrói, você promove uma coisa que não é nada ao nível de arte. Ao fazer isso, você está desvalorizando o que? A verdadeira arte. Então, a verdadeira arte, o que é verdadeiramente belo, ele cai de patamar porque você está pondo que vai umas roupas velhas muitas vezes. Ah, não, isso é o conceito, né? Isso é a coisa usa, né? É que você não entendeu o conceito, você entendeu? Pô, meu, isso não, você entendeu? Você vai me desculpar, meu. Arte é isso, arte é essa obra de arte, é esse quadro bem pintado, né? Que me emociona, que porra, eu fico admirado de ver a destreza de o cara pintar com todos esses detalhes, essa escultura. Isso para mim me toca, isso para mim é belo, né? Isso aqui qualquer um faz, você pregar uma casca de banana na parede, ou pendurar umas roupas velhas, pô, no meio lá, muitas vezes desses museus de arte moderna, um bocado de roupa usada, rasgada, suja lá no meio, faz um monte lá, pô, isso é arte, meu, pô, isso é arte, meu, para com isso, né, meu? Por quê? Porque para você fazer o belo, a pessoa precisa de realmente ter aquela habilidade de fazer. Agora, fazer aquilo que ele fala que é arte, quem tem parência o conceito, qualquer um faz, né? Então, qual o valor de fazer uma coisa que qualquer um faz? Não, mas ele coloca aquilo no mesmo valor daquele negócio que só poucos chegaram naquele ponto de fazer algo realmente, né? Mas é isso, é a desconstrução do certo, do errado, do bom, do mal, do bonito, do feio, do belo, do feio, né? É uma desconstrução. Você tem que desconstruir isso na sociedade para deixar o quê? A sociedade fraca. Se a sociedade é fraca, ela não tem uma clareza moral, essa sociedade ela é mais facilmente dominada, doutrinada pelo comunismo. É isso que está lá no fundo, né? Então, através disso, você fazendo a sua engenharia social, você vai moldando e vai conduzindo a sociedade para aquilo que você quer, tá? Tem alguns livros bons do Zygmunt Bauman, né? Como Mundo Líquido, Amor Líquido, tal. O que acontece? Ele percebeu isso aí. Eu acho que ele é polonês, se eu não me engano, Zygmunt Bauman. Agora fugiu, né? Mas ele é um cara que escreveu alguns livros e ele percebeu que na sociedade hoje em dia, por conta desse relativismo em tudo é relativo. Ah, isso aqui é verdade. Não, é verdade para você, para mim não é, isso é relativo, entendeu? Então o que acontece? Quando tudo é relativo,
você não tem mais parâmetros, você entendeu? O errado vira certo, o certo vira errado, tudo depende, é o que eu acho, né? Então a sociedade, ela é a mesma coisa. Se você imagina um navio se deslocando e lá naquela escuridão que ele não vê nada, ele vê aquele farol. Pô, aquele farol é o guia dele. Pô, vou me direcionar naquela direção. Eu tenho um rumo para ir, porque ó, eu tenho que deixar esse farol à minha esquerda, por exemplo. Mas a partir do momento que esse navio está lá no escuro e surge um farol aqui, surge outro ali, o que acontece? Esse navio fica perdido, ele não sabe para onde ele vai colocar a sua proa, para que rumo ele vai tomar. Por quê? Porque ele perdeu as referências, né? Perdeu as referências. Então isso é o relativismo moral, relativismo ético-moral, né? E o Zygmunt Bauman escreve alguns livros a esse respeito. Então é uma sociedade líquida, você entendeu? Que está toda hora, né? Ela não tem pontos onde se fixar, ela está ali, né? É como um líquido. Você põe um líquido num negócio assim, ele vai ficar com esse formato. Você põe num quadrado, ele vai ficar quadrado. Então a sociedade ela perde os valores, ela perde assim ela perde as balizas que a orientam, ela fica perdida. E aí fica muito mais fácil você doutrinar e dominar essa sociedade, né? Então é isso aí. Nessa esteira veio o quê? Veio a escola de Frankfurt, né, que são pensadores aí, essa escola de Frankfurt, é lógico, foram pensadores comunistas alemães, né, que começaram também, dentro dessa ideologia gramscista, implementar mais coisas na agenda de esquerda para chegar ao comunismo. O que eles fizeram? Uma das coisas dele é a teoria crítica. O que é a teoria crítica? A teoria crítica é você destruir a realidade. É o que está acontecendo hoje. Chega um cara aí, você entendeu? Esse exemplo é recente. Um japonês aí, você é um ser humano, um homem, tá? Não, eu sou um cão. De vez de colocar esse cara numa camisa de força e levar para um tratamento psicológico, assim, oh, meu amigo, você tá com... Você assim tá... A palavra seria assim, coisa viajando na maionese. Você tá devaneando, meu. Você tá fora da realidade. Você é ser humano, você pode gostar muito de animal, você poderia até... quem sabe, numa outra encarnação, se você acredita, você desejar encarnar no animal, mas você é um ser humano do sexo masculino. É isso. Você não é um Doberman, sei lá, um Fox Terrier, né, um Golden. Você não é você não é um cão. Você é só um ser humano que gosta muito de cão. Não, eu sou um cão, eu me sinto um cão. E por isso eu me sinto um cão. E se você falar o contrário, você está sendo xenófobo, você está sendo isso, você está sendo aquilo, você está sendo o caramba, e vou te criminalizar por conta disso. É isso que a nossa sociedade está vivendo hoje. Os loucos passaram para o lado de fora do hospício e estão colocando os sãos para dentro das grades. Você entendeu? Tá esse nível de loucura, meu, muita loucura. Então você é obrigado a falar assim, não, realmente você é um cão, né? Como acontece no Canadá, o cara é homem, mas se julga um trans, se julga isso, se julga aquilo, e ele quer um pronome que seja correspondente àquilo que ele se julga. E caso você está vendo um homem, você fala assim, no caso assim, um pronome masculino, ele, tu, caramba. E o cara, não, você tem que me tratar por tal, e você não tratar, meu, você é criminalizado, meu, você pode até ser preso, você entendeu? Então, é assim, né, é o que pregou a escola de Frankfurt, desconstruir a realidade. Isso é uma desconstrução da realidade. A realidade que você está vendo não vale mais o que você está vendo, o que você atesta, vale o que a pessoa diz. Então, aquele japonês que fala que é um cão, não vale que a realidade ele não é um cão, vale
O que está valendo é o que ele fala que é. Se ele fala que é uma girafa, ele não é uma girafa. Você tem que falar, não, essa é uma girafa legal. Pô, seu pescoço cresceu, hein, meu? Meu, você entendeu? Nós estamos nesse grau de sandice, de loucura. Você entendeu? E o pessoal quer enfiar isso goela abaixo na nossa sociedade. Mas isso vem da onde? Vem do gramscianismo, vem da escola de Frankfurt. É o que eu estou falando, é muita informação para você entender o que está acontecendo hoje. Parece tudo muito aleatório, mas não é. Tudo tem uma agenda e está sendo implementado. Por exemplo, ESG, Environment Social Governance, uma coisa assim, Na verdade, é dentro daquela visão comunista de você fazer uma governança mundial, Eu vou entrar depois, vai ter que ser um vídeo só sobre isso, porque é bem longo esse assunto, Então é isso, A escola de Frankfurt, ela fez isso aí, a teoria crítica, desconstruir a realidade com esses negócios de identitarismo, Identidade e identitarismo, E ela pregou também fazer uma indústria cultural. Você, quer dizer, você produzir várias coisas, Tem aquele cara da propaganda do regime lá do cara do bigodinho da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, que ele pregou o quê? Ele pregou que se você falar uma mentira 1000 vezes, aquela mentira se torna verdade perante o povo que está ouvindo aquilo 1000 vezes. Então, aquela narrativa falaciosa, você bate. Daqui a pouco o pessoal que não pensou direito está achando que aquilo que é realmente verdade, por mais absurdo que seja. Então, é o que eles falam da indústria cultural, você tem que bater, produzir uma coisa atrás da outra. Quem veio nessa esteia aí, você entendeu? Totalmente dominado por esse idealismo, por essa agenda woke, essa palavra mais em voga aí, Agenda woke foi até a nossa o Walt Disney, Então o Walt Disney, ele fazia aqueles, quando o Walt Disney era vivo, o dono dela, o criador do Walt Disney, dos parques, tudo, ele tinha sempre, vamos dizer assim, uma mensagem patriótica, uma mensagem, vamos assim, moral, Você lembra que aí o moral da história tal, tinha sempre uma mensagem boa de solidificar os valores morais, éticos, Já desde o mocinho é mocinho, o bandido é bandido, tudo isso mais, Agora, o que acontece? Até o Walt Disney, ela deixou de visar o lucro e implementou uma agenda woke, que é o quê? É você pôr esse identitarismo na frente, custe o que custar. Não importa que isso aí vai fazer cair a sua visualização, a sua margem de lucro, não importa, o negócio é implementar essa agenda. Então, até essas grandes empresas, elas estão comunadas para implementar, fazer essa engenharia social e implementar esses novos valores goela abaixo da sociedade. Então, vamos lá. Era isso, escola de Frankfurt, subverter a moral, hegemonia cultural, sistema educacional, meios de comunicação, é isso, meu? Então, é basicamente isso, que eu tinha para falar a respeito desse cara aqui, Antônio Gramsci, Então, você vê que as ideias dele, apesar dele ter morrido, elas estão vivas até hoje, E continuam sendo aí defendidas e sendo colocadas a ferro e fogo. E o que acontece? Esses intelectuais, quando juntos, é para dar uma nova roupagem, para ver um novo jeito de implementar o básico que ele falou. O que é o básico? É você de um jeito ou de outro, você conquistar corações e mente para o que você quer. Para quando o comunismo chegar, todo mundo já é 70%, 80% socialista. Então, não vai ter aquele choque de ser implementado o comunismo, eles vão aderir ao comunismo numa boa, Então, é aquele processo do socialismo fabiano de paulatinamente
você ir ganhando terreno, até você conseguir a hegemonia. Então, para isso, você precisa conquistar mentes e corações da sociedade de um modo geral, tá bom? Para nós terminarmos aí o gramscismo, né? O gramscismo, ele fala muito na hegemonia, fazer um bloco único, hegemônico, tá? Ter uma hegemonia cultural. O que se trata disso? Se trata você dominar o sistema educacional, as instituições religiosas e os meios de comunicação, tá? Mas como que se consegue isso, né? E para que você quer uma hegemonia cultural? A hegemonia cultural serve para você ter o domínio ideológico e a formação de uma outra classe, tá? Então, a partir do momento que você tem o domínio da ideologia de uma nova classe, você consegue, conforme essa classe vai crescendo, essa classe ela vai sendo hegemônica e domina a outra, né? É essa ideia que está por trás da hegemonia cultural. Então, é você destruir a cultura presente, né, atual daquela sociedade, e trocar por ela por uma cultura comunista, né? Então você vai aos poucos dominando até que a cultura comunista seja hegemônica, ela seja majoritária, ela domine tudo, tá? Como é que você faz isso aí? Você faz isso aí à medida que você consiga inserir valores totalmente subvertidos da cultura na própria sociedade. Então o que acontece? É aquele negócio da desconstrução, né? O que é errado se torna certo, o que é certo se torna errado. Você subverte os valores, tá? Aí você faz isso de que maneira? Nós já comentamos, através da cultura, né? Da produção cultural, filme, novelas, peças de teatro, né? E doutrinação na escola, infiltração de ideias nas igrejas, né? Dominando a mídia, né? Que nós já falamos lá atrás da imprensa, né? Então, você fazendo tudo isso, você vai substituindo a cultura daquela sociedade por uma nova cultura hegemonicamente comunista, tá? Essa transformação, ela é feita aos poucos, tá? Ela é feita aos poucos. Aos poucos você vai alterando a estrutura da própria sociedade. Como é que esse marxismo cultural se instala, tá? Esse marxismo se instala quando você consegue inserir na sociedade novos valores políticos. Então, vamos lá. Coisas que não estão em pauta, mas que você torna a colocar em pauta. Então, por exemplo, dívida histórica para o pessoal que foi escravizado. Isso é uma pauta e um valor que você introduz na sociedade, né? Então ninguém falava nisso, daqui a pouco se começa a falar sobre isso, você entendeu? Tal minoria está sendo perseguida, então vamos defender essa minoria, né? Esse negócio de um bandido ele ser errado, vamos mudar isso aí através da cultura, né? O bandido não é tão ruim assim, né? Um exemplo muito legal que houve, né, foi o filme Tropa de Elite, né? Então no filme Tropa de Elite o filme ele foi feito com o intuito, aí está uma produção cultural, tá? Só que ele teve o efeito inverso, né? Ele foi feito com o intuito de quê? De demonizar o BOP, né? O Batalhão de Operações Especiais lá do Rio de Janeiro, como sendo um batalhão muito violento, o Capitão Nascimento
um cara totalmente descontrolado. Eles, na visão esquerdista, eles tentaram demonizar a polícia, né? Ao mesmo tempo que eles faziam um certo glamour com a bandidagem. Aí quando o público viu o filme, o público não se identificou com a bandidagem, não se identificou com o errado, se identificou com o protagonista lá, o Capitão Nascimento, com o Bop. Então deu guarida. Então foi um filme que, ao fim e ao cabo, a população ela enxergou de uma maneira diferente o mesmo fato. A esquerda estava olhando aquele filme como, nossa, tá vendo como a sociedade massacra, eles vão lá e subjugam os bandidos do morro, como a polícia é violenta. Só que aí o que aconteceu? Foi exatamente o efeito inverso, né? Tipo assim, pô, a polícia tem que ser violenta mesmo porque os caras são muito violentos. Os caras, né, não pestanejam para matar inocente. Então, ao fim e ao cabo, se você também não for violento, como é que você vai combater um negócio desse tipo, né? Você tem que usar as mesmas armas que ele usa. Então, ao fim e ao cabo, assim, saiu o inverso do pretendido, né? Aí no segundo Tropa de Elite 2, aí mais ainda eles tentaram reforçar e colocaram aquele professor lá, né? Que alguns falam que ele está simbolizando o Freixo, né? Que era professor tal de esquerda do pessoal, né? Dizem que na verdade aquele professor do filme se trata do Freixo, né? Do político. Então é isso, eles tentaram novamente, né? Dar mais uma vez o recado, tentaram toda maneira desconstruir, aí mostrar que o sistema está errado, é isso, aquilo. Foi mais uma tentativa de tentar consertar o primeiro, mas também não deu muito certo não. Mas é isso, né? Então é aquele negócio, é você introduzir valores culturais e morais novos. É disso que se trata, né? Então é isso, você vai paulatinamente fazendo essas alterações na sociedade, essa engenharia social, né? E ao pouco você vai mudando a estrutura da sociedade como um todo. É essa ideia que está por trás de tudo isso aí, né? É essa hegemonia que o Gramsci ele pregava, tá? Então acho que não tem muito mais que estender, tá? O Gramsci ele é um pensador importante e ele é um norte que a esquerda vem seguindo desde os anos 50 para frente e simplesmente eles vão pensando, eles vão reinventando. E, por exemplo, você antes o marxismo, o comunismo puro, ele tinha uma visão assim muito separada de luta de classes. Essa luta de classes, como não deu muito certo, ela não frutificou, ela não foi em frente. O que acontece? Eles começaram a partir para dividir a sociedade em tudo que pode ser dividido, em identitarismo. Então, é o homem contra a mulher, o negro contra o branco, o cara do sul contra o cara do nordeste, né? Então tentaram dividir a sociedade, né, de tudo quanto é jeito, fragmentar a sociedade, enfraquecer a sociedade, né, para tentar uma sociedade fraca, com valores fluidos, né, como se diz lá o Sigmund Bauman, que você não tem um norte, você não sabe, com relativismo em todos os campos, você não sabe o que é certo, você não sabe o que é errado, você já não consegue identificar mais o belo, o bonito de uma obra de arte, né? De repente, né, aí você vê shows aí de péssimo gosto sendo colocado no mesmo patamar de realmente uma arte reconhecida durante séculos afora. Então, todo esse caldo aí você vai enfraquecendo a sociedade, os valores, a ética, a cultura que essa sociedade ela se baseava, essa sociedade, para quê? Para você substituir pela nova sociedade que eles imaginam, né? Com os novos pilares, com isso tudo, né? Mas ao fim e ao cabo o comunismo ele é mais uma tomada de poder, né? Então é uma tomada de poder, ele tem o que eu acho assim engraçado no comunismo
ele também é a ideologia do invejoso, né? Aquele cara tem e foi bem sucedido, eu não tenho. Então eu apoio tirar dele para distribuir, para dar para mim, para dar para o outro, né? Então é a ideologia do invejoso, do fracassado. Eu não tenho capacidade, eu não quero me dar o trabalho de correr atrás, eu não quero me esforçar. Então eu apoio tirar de quem se esforçou, de quem suou, de quem conseguiu honestamente aquilo. Eu apoio ir atrás desses aí para distribuir. Eu quero ver o cara ferrado, eu não quero ver o cara nadando de braçada aí, né? Eu não estou enxergando todo o esforço que ele fez para chegar onde chegou, né? E na sociedade brasileira você vê, isso assim, todo dia, toda hora. Então, é toda hora passando coisa para relativizar a propriedade privada, né? Então, a propriedade privada tem que ter como se diz assim, uma função social. O que é isso, uma função social? A propriedade privada é do cara que conseguiu aquela propriedade com o esforço dele. Tem que ter uma função para ele, né? Tem que ter uma função para ele. Então relativiza a propriedade privada para enfraquecer e acabar com a propriedade privada. Essa é a verdade. Então, por exemplo, o marco temporal que foi votado agora, deixando assim, não, pode ser, o cara fica com aquela insegurança que de repente o cara vem que na terra dele há 200 anos atrás tinha uma oca de índio lá, então você entendeu? Aquela terra lá, o descendente do descendente do descendente dele pode reivindicar e pode tirar. Então é a ideologia do esbulho, né? É a ideologia do roubo, do esbulho, do afano, ir lá roubar o negócio do cara, você entendeu? Da inveja, do invejoso, ele vai lá roubar ali, você entendeu? Não quer que ninguém vamos dizer assim, a igualdade na mediocridade, a igualdade no mais raso que a sociedade pode ter. Então, a evolução humana, ela caminhou para garantir aquilo que o sujeito, né, ele conseguiu com o seu esforço, com o seu mérito, né, e ele transformou aquilo numa propriedade dele, porque ele conseguiu com o suor do rosto dele, com a competência dele, com a habilidade dele, honestamente conseguiu aquele patrimônio, aquilo lá. Aí vem a ideologia comunista, não, vamos esbulhar esse cara e dividir por todo mundo. Então aquele cara que não se esforçou, que não fez nada, ele vai ter uma parcela do esforço daquele outro que se esforçou pra cacete. Você entendeu? De mão beijada. Então é você como se assim, você dá guarida, você dá proteção pro safado, pro vagabundo, né? Para ele lá, né? É a usurpação, né? É a usurpação do que é do outro institucionalizado. É isso que é o comunismo. E o socialismo ele vai aos pouquinhos, né? Fatiando para chegar isso aí, né? Chegar nessa finalidade que é esbulhar, é roubar o cara, né? Então, quanto mais imposto conseguir colocar em cima da sociedade, melhor, meu. Quanto mais imposto, mais fraca é a sociedade e mais forte é o Estado. E mais eu vou poder dominar essa sociedade. É isso que está por trás, né? Quanto mais regra eu cagar, quanto mais regulamentação, autarquia, quanto mais coisa eu inventar, você entendeu? Mais domínio eu vou ter sobre a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela vai ter que beijar a minha mão para poder fazer qualquer coisa, senão eu vou lá e fecho a firma do cara, eu quebro o cara, você entendeu? Então, e o que acontece? Os grandes capitalistas, para eles, pensa bem, você pega uma regulação dessa idiota que tem agora a ESG, tá? E coloca aí para produção de carne, leite, sei lá, qualquer coisa aí, produção de bebida. Então esses caras que são os mega capitalistas aqui do Brasil, para eles, isso aí faz com que o mercado, o pequeno e o médio desapareçam. Quem consegue cumprir, quem consegue contornar e quem está ombro a ombro com a classe política dominante, esses grandes empresários. Então, para ele, essas regras são boas. Por quê? Porque eles continuam de boa. Para eles não vai mudar nada. Para eles simplesmente vai enxugar mais o mercado
ele vai ter menos concorrência, ele vai aumentar as margens de lucro dele. Agora o cara que está começando a crescer, que ele está querendo, já tem esse aí vai se ferrar. Por quê? Porque criou mais burocracia, mais entrave, mais empecilho, mais um fiscal para ir lá encher o saco do cara, você entendeu? E tudo isso aí. Então é isso, né? É você dar muito poder ao Estado. O Estado comunista é sempre um Estado que está sempre crescendo, ele tem avidez por inchaço, né? Você entendeu? E por poder, é um Estado totalitário, como se diz, ele é totalitário e ele é dominador, autoritário, né? Além de totalitário, ele é autoritário, né? Ele quer ser grande e também ter a palavra final, ele dá pouco espaço para o indivíduo, né? O indivíduo é um mero joquete, é uma massa de manobra, ele só serve de massa enquanto ele está inserido num contexto maior, ele é só uma parte da massa de manobra. Ele não é valorizado como indivíduo e defendido como indivíduo que tem direitos, direitos naturais, direito à busca da felicidade, direito à propriedade privada, direito à liberdade de expressão. Não, ele é um cara que tem que ser subordinado totalmente ao coletivo, né? Então é isso que é um Estado comunista, né? E os meios para se chegar a isso é o que eu falei nos vídeos anteriores, né? Tem um meio marxista, que é pela revolução, uma coisa mais forte, mais violenta, pela força, né? Então, um golpe de Estado, e tem o mais suave, mas que também a finalidade é chegar no comunismo, que é o socialismo fabiano. Vamos aos pouquinhos ali, né? Fatiando, tirando as liberdades aos pouquinhos, cada vez jogando mais imposto em cima do povo, cada vez mais aumentando o tamanho do Estado. Daqui a pouco o Estado manda em tudo, né? O indivíduo não pode dar mais um peido sem pedir permissão para o Estado, e se peidar sem permissão, nós vamos lá multar, prender, acabar com o cara. É mais ou menos assim que funciona, tá bom? Então é isso, tá? Que nem diz Macron. Macron, tem dois na Argentina, tem o Macri e tem o Macron, né? Viva a liberdade, né? Viva a liberdade. A gente está com anseio, falta de liberdade, né? Quem sabe a gente um dia consiga respirar realmente ares leves, ares de liberdade aqui na nossa terra, né? Que tem tudo para dar certo, tá? Tem tudo, mas precisa deixar o povo livre para ir buscar atrás e produzir essa riqueza, trabalhar com os recursos naturais, que o Brasil é muito rico, para que nós realmente sejamos uma nação de ponta, né? Uma das potências do mundo. É isso que eu acredito, se nós tivermos liberdade para isso. Só que a liberdade é sempre assim, a liberdade ela precisa ser conquistada, né? É mais fácil os governos, de um modo geral, eles fecharem, comprimir, estrangular a população, né? Eles não são amigos de dar muita liberdade para o povo. Você pega países que historicamente se falava em liberdade, como o Canadá, na pandemia fez aí atrocidades com a sua população. A Austrália, a mesma coisa, tem assim uma aura de um país livre, de liberdade, de liberalismo. Nossa, também foi totalmente autoritária com a sua população, não defendeu nada o indivíduo, subjugou a sua população, assim como o cara lá do Canadá fez a mesma coisa, subjugou lá a sua população e fez, né? Então aí você vê que o Estado ele tem que ser vigiado, porque ele tem um viés de ser autoritário, de crescer e de querer, você entendeu? Fazer, como se assim, de se resguardar e não tá nem aí para quem é o dono do poder, que é o povo, tá? Vou ficando por aqui, muito legal, gostei desse vídeo, e vamos que vamos seguir nos nossos vídeos aí para nós entendermos o dia a dia do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Um abraço.